Olá, pessoal. A gente está de volta nesse encontro para continuar estudando o livro de Filipenses. A gente viu no último encontro o capítulo 1 e a introdução, as motivações da carta, o ano em que ela foi escrita. E voltando hoje agora para falar do capítulo 2, a gente já conhece um pouco da história e a gente ressalta alguns pontos aqui que foram comentados no último encontro, né? Só fazer uma revisão do capítulo 1, coisa rápida. Lembrando que Filipos é uma comunidade fundada pelo apóstolo Paulo na sua segunda viagem. Filipos ela é uma comunidade que Paulo tem muita intimidade, até porque ele mostra isso nos textos, né? A forma de relacionamento, a forma como ele descreve as suas orientações, a forma como ele trata a questão do amor e da alegria que ele tem por essa comunidade. Lembrando que Filipos ela é uma importante rota comercial entre a Macedônia e o próprio Roma. Então é um local de passagem. Todo local de passagem na história de rotas econômicas ele é recheado de muita cultura e Filipos não é diferente disso. Ela tem uma diversidade cultural grande. Ela é uma cidade queridinha do Império Romano, tanto que ela é chamada de Pequena Roma. E Paulo faz uma advertência com relação à identidade que os filipenses estavam construindo sobre esse novo entendimento de ser uma cidade protegida romana, e ele ressalta que isso não deve ser motivo de mérito e vanglória, porque entende-se que a nossa pátria celestial está no céu e que a nossa identidade está no céu e não nessa terra. Mas é uma cidade também interessante, porque ela também carrega um pouquinho da rivalidade entre gregos e macedônios, né? Desculpa, entre gregos e romanos. Lembrando que a Macedônia era o império anterior ao Império Romano, então tem um pouquinho de uma rivalidade neste local. Então, mas a gente vai ver logo no início o elogio permanente de Paulo a essa comunidade e a forma como ele se relaciona com essa comunidade, né? Paulo traz uma identidade comunitária para eles, né? Tenta mostrar que eles tiveram sucesso no agir da unidade. E o primeiro ciclo de textos, de versículos do capítulo 2, ele vai dar ênfase sobre essa unidade, que é tão importante, a gente vai falar sobre ela agora. Bom, vamos ler a primeira parte do capítulo. Eu botei aqui de forma que eu consiga ler o texto. Diz assim, no capítulo 2, versículo 1. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é importante seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tendes em vós mesmo o sentimento que houve também em Cristo Jesus. Eu queria, nesse início, que eu chamei de primeiro ciclo do capítulo 2, são 5 versículos em que Paulo dá uma ênfase sobre a unidade. E ele desperta aqui, primeiro a gente tem que, às vezes, tirar um pouco a utopia da gente querer se igualar à igreja primitiva. A igreja primitiva tiveram suas lutas, suas dificuldades, e agora a gente tem, de fato, continuidade na igreja contemporânea, e a gente vai encontrar coisas muito parecidas com a igreja primitiva, com a igreja do primeiro século. Mas aqui ele faz menção sobre a importância da unidade. Mas eu queria destacar no versículo 2 e no versículo 5 uma palavra que em algumas traduções ela pode estar sendo substituída por, ao invés do verbo pensar, ou ao invés da palavra pensamento, a gente pode substituir essa palavra por atitude. Eu vou ler o versículo 2, que diz assim: completai a minha alegria de modo que pensais a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejam unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Ou seja, ele está trazendo a palavra pensamento para que os pensamentos sejam os mesmos, que a gente tenha, de fato, o mesmo entendimento. Mas existe uma outra tradução para essa palavra,
que a gente vai encontrar na NVT, em algumas outras versões também, que troca a palavra pensamento por atitude, por postura. Ou seja, tenhais a mesma atitude, tenham sempre a mesma postura. No versículo 5, ele diz assim, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E em algumas traduções, essa palavra sentimento pode ser traduzido por atitude, e aí o verso 5 ficaria assim, tende em vós a mesma atitude, tende em vós a mesma atitude, que houve também em Cristo Jesus. É interessante que quando você adapta a palavra sentimento, pensamento, pela palavra atitude, postura, ele traz uma ideia diferente, porque quando você tem um pensamento, é algo meio que estático, eu não me mexo, eu só penso, eu estou tendo o mesmo pensamento que o meu irmão, eu estou tendo o mesmo pensamento que Cristo, o mesmo sentimento que Cristo, o mesmo sentimento que o meu irmão. Mas quando você traduz para a palavra atitude, que a tradução permite, ela te impulsiona para fazer algo. E essa palavra atitude eu gosto muito porque ela faz com que a sua salvação comece a trabalhar. O que quer dizer comece a trabalhar? Não é simplesmente estou salvo, alcancei Cristo Jesus e agora vivo em unidade com o seu entendimento, com o seu ensino, com os seus pensamentos. Mas, na verdade, quando você utiliza a palavra atitude, você está fazendo com que a tua salvação gere em você um trabalho para o reino. E eu acho interessante isso, porque a palavra atitude, ela, desde os anos 90, aí, com o estilo de vida da música do rock and roll, do punk, a palavra atitude se tornou uma forma de estilo de vida, daqueles que não se conformam, de que querem mudar. E eu acho legal isso, que a gente pode fazer um entendimento, até porque quando a gente para pensar, toda a tradução ela é de para alguma coisa. Então, a tradução é do grego para o português. Então, eu tenho que enxergar o do grego para o português e ver a melhor palavra para essa tradução. Então, não tem nenhum equívoco a gente pensar na palavra atitude para os versículos 2 e versículo 5. Por que eu estou falando isso? Porque a unidade ela não pode ser somente vivida, a unidade não pode ser somente alcançada, ela tem que gerar trabalho, ela tem que gerar mudança, ela tem que gerar atitude na direção do reino. Eu sei que a gente vive dias em que cada vez é mais confuso entender, discernir os textos, porque a internet jogou para dentro das nossas casas, das nossas vidas, um monte de conteúdo, um monte de pessoas falando, e às vezes a gente se perde um pouco e acha que salvação, graça, essas coisas são... a gente está vivendo um momento em que o pecado e o juízo de Deus estão se tornando cada vez mais utópicos, né? Daqui a pouco, Satanás vai se tornar uma lenda, inferno vai se tornar uma lenda, porque o importante é a mensagem do amor e a mensagem de cuidar e do bem-estar social. Lembrando que eu sempre bato nessa tecla, o Evangelho não veio trazer bem-estar social para ninguém. O Evangelho veio resgatar o homem do pecado e conectá-lo com Deus novamente. Então, eu gosto muito de usar essa palavra atitude nesse primeiro ciclo do capítulo 2, onde temos 5 versículos, e essa figura da atitude é um motivo da gente ser impulsionado para fora. Exatamente como é o sentido de igreja. Alcançamos salvação? Sim. Alcançamos para quê? Alcançamos salvação para que haja entendimento da nossa parte, para que a gente possa se tornar homens e mulheres do caminho, como eram chamados no primeiro século, aqueles que levavam a palavra. Então, é interessante que, nesse primeiro ciclo, a unidade é algo pertinente, possível, difícil de ser alcançado nos dias de hoje, porque encontramos... Paulo mostra que em Filipos havia uma unidade. E quando você olha para os dias de hoje, cada ministério, cada comunidade, cada igreja, claro que tem sua organização, seu jeito de viver, seu jeito de administrar uma comunidade de fé, mas as pessoas têm ficado cada vez mais fechadas em si mesmo. Pastor Alejandro, num dos nossos encontros, em que ele teve aqui nesse período de pandemia, num encontro, né, que foi transmitido aqui pelo Zoom da igreja, pelo aplicativo, ele falou uma coisa muito interessante, que ele fala que nesse pós-pandemia, muitas igrejas
estão sem dinheiro de pagar a conta de luz do seu prédio, a conta de água, não existe mais sustento. E ele traz um questionamento interessantíssimo. Ele fala: onde estão as igrejas mais abastadas, com mais recursos financeiros, que é hora de suportar as outras para que o reino continue. E a gente está longe de ver coisa semelhante a essa. Cada vez mais homens, líderes de ministério, líderes midiáticos, defendendo suas bandeiras, sua visão, criando mini-reinos de Deus, onde sua palavra é exclusiva, sua mensagem é exclusiva e não tem abertura para a unidade. A unidade está dentro da sua comunidade de fé e não com outras igrejas. Isso é muito ruim, mas eu louvo a Deus porque Deus tem mostrado para a gente que é um tempo de continuar conectado com o reino de uma forma geral. Quando sustentamos missionários que são membros de outras igrejas, quando interagimos com pessoas do nosso dia a dia que são membros de outra igreja e que nos importa mandar o sustento e socorrer de alguma forma, eu louvo a Deus porque a gente consegue enxergar o reino e não uma denominação isolada para que seja falado sobre unidade. Bom, seguindo para o que eu chamo de segundo ciclo desse texto, começando no versículo 5, no versículo 6, aqui a gente tem, por mais que muitos digam que Filipenses é uma água com açúcar, que é muito relacionamento e pouco conteúdo teológico, eu discordo completamente, porque Filipenses traz revelações teológicas incríveis e uma forma simples de Paulo falar com a comunidade de Filipe. Versículo 6 ao versículo 11 é a forma como ele agora vai falar da essência do Jesus Cristo homem. E é incrível a forma como Paulo descreve e como esse ensinamento se torna uma convicção absoluta para a gente. Olha o que ele fala no versículo 6, do 6 ao 11. Pois ele, falando de Jesus Cristo, subsistindo em forma de Deus, ou seja, ele sempre existiu em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Agora está falando de Jesus Cristo homem, tá? Ele não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhança dos homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus. Esse segundo ciclo aqui do capítulo 2, esses versículos, é de uma riqueza teológica incrível. Primeiro, de uma forma muito clara ele fala, Jesus Cristo sempre foi Deus. Ele subsistindo em forma de Deus. Desde o início, na criação lá do Éden, a gente já falou isso, diz quando ele cria todas as coisas, diz, façamos o homem, então nós façamos, ou seja, mais de uma pessoa, a figura da Trindade, ele estava na criação do Éden, ele é Deus, ele estava com Deus, a figura trinitária é muito clara. Quando ele vem ao mundo e ele diz que não usurpou ser igual a Deus, porque ele precisava cumprir o papel e o ministério que Deus separou para ele como homem, para mostrar que a criação não foi um fracasso de Deus, para mostrar que no mundo espiritual Adão não foi um fracasso de Deus, mas que por uma opção, por uma desobediência, ele não dá conta do seu chamado e falha. Deus, no seu infinito propósito, ele fala, ok, Adão falhou, mas eu vou mandar meu filho nas mesmas condições, ou seja, não nascido de mulher, não nascido de uma fecundação normal, mas semelhante a Adão, ou seja, soprado pelo Espírito, gerado em Deus, e ele vai mostrar a toda a humanidade que o plano de Deus era assim possível, e mais do que isso, ele vai reconectar, ele vai aproximar novamente, ele vai comprar o homem pela segunda vez, vou usar esse verbo, mas ele vai cumprir o seu papel como homem. Ele poderia usar os atributos de Deus enquanto foi homem aqui na Terra? Sim. Mas se ele usasse os atributos de Deus aqui na Terra, ele não cumpriria o seu papel, que era vencer a morte como homem, vencer este mundo como homem. Quando ele passa fome, quando ele sofre na cruz, quando ele sua
sangue, o Evangelho mostra isso. Tudo o que acontece é na forma humana. Tudo que Cristo fez aqui foi na forma humana, inclusive os milagres. Muitos vão dizer o seguinte: mas ele fez os milagres porque ele era Deus. Não. Ele diz o seguinte: olha, vocês depois de mim farão sinais muito maiores, milagres maiores do que eu fiz. Ou seja, o que ele fez sempre foi possível a um homem em comunhão com Deus. Não era exclusividade dele. Então, ele veio como, claro que os homens, vamos fazer uma correção aqui para que não haja dúvida, claro que o homem, por conta do seu pecado, se afasta dessa comunhão com Deus e não desfruta da habilidade e do relacionamento e, óbvio, dos milagres que existem num homem com relacionamento com Deus, como foi Jesus Cristo. Então, esse texto de Filipenses deixa claro que Paulo mostra para a comunidade de Filipe que Jesus Cristo era Deus, mas não usou nenhum dos atributos divinos enquanto esteve aqui na Terra, porque ele precisava vencer como homem. Isto posto, ele vence, ao terceiro dia ele ressuscita, se apresenta aos discípulos, passa um bom tempo com os discípulos, e aí sim ele é assunto aos céus, e depois dispensa tudo que conquistou, tudo que a cruz conquistou é dispensado sobre a igreja. E aí eu acho interessante que no primeiro ciclo do capítulo 2, ele fala de unidade, agora ele fala dessa condição humana de Jesus Cristo, do qual ele se humilhou, e ele diz depois que todo nome vai se dobrar diante de Jesus Cristo. Glória a Deus por isso, e ele não foi envergonhado, pelo contrário, ele venceu e cumpriu o chamado que Deus tinha para ele. Bom, vamos aqui para esse terceiro ciclo agora, né? São 4 ciclos, no capítulo 2 que eu separei, a gente vai ler do 12 ao 18, que também temos aqui bastante conteúdo de discussão, de entendimento teológico, que não são, como muitos dizem, água com açúcar, né? É bastante rico esses textos. Versículo 12 em diante diz assim: assim, pois, amados meus, como sempre obedeceste, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações e sem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me, e com todos vós me congratulo. Assim também vós, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Olha que interessante essa passagem. Primeiro eu vou pegar o início aqui, quando ele fala no versículo 12, diz assim: muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação. Opa! Como é que eu vou desenvolver a salvação? A salvação, ela tem intensidades, ela tem uma régua de crescimento, ela tem um termômetro que aumenta e diminui. Que medição é essa se eu vou desenvolver salvação? A melhor palavra para isso, primeiro que salvação, ela é binária, ou tem ou não tem. O que você desenvolve relacionamento e você desenvolve conhecimento. Mas é interessante que, ao invés de usar desenvolvei a vossa salvação, talvez a melhor tradução fosse trabalhem a vossa salvação. Algumas versões vão usar o verbo trabalhar. Talvez ele faça mais sentido. Quando ele fala trabalhar a vossa salvação, remete ao primeiro ciclo de versículos que eu falei lá no início, onde uma vez que você alcança a salvação, ele está dizendo para você, coloquem para fora o trabalho da salvação. O que é o trabalho da salvação? Se salvação trouxe entendimento e libertação, ele vai me impulsionar a fazer algo. Eu não fui chamado para ser um monge e viver num mosteiro isolado porque a salvação alcançou e eu não tenho mais como confrontar o pecado do mundo, nem as condições sociais que o mundo vive. Não. Nós alcançamos salvação e nós temos que trabalhar a nossa salvação. Trabalhar a salvação é desenvolver conhecimento, com raciocínio, com atitudes, como a gente falou aqui no segundo ciclo de versículos. Então, usemos a palavra trabalhar a vossa salvação, ou seja, com temor e tremor, servindo no reino. E Paulo, óbvio, ele vai dizer na sequência que todo este querer e o realizar parte de Deus. Aqui ele traz
o atributo da onipotência de Deus. É Ele que pode todas as coisas, é Ele que realiza todas as coisas, e nós devemos nos ingressar nessa missão de Deus em salvar o homem. Nós vamos na direção, ao encontro desse chamado. Ou seja, Paulo impulsiona a comunidade para fora. Ele diz, e de novo, é uma carta que Paulo está preso, mas ele não perde de vista o que ele fala lá no versículo 16. Ele fala no dia de Cristo. A questão soterológica aqui, ou seja, a soterologia, a volta de Jesus Cristo. Ele está no meio da discussão, está trazendo conhecimento e ele está dizendo para a comunidade, ele está dizendo, olha, preservando a palavra da vida, versículo 16, preservando a palavra da vida para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, de que não me esforcei inutilmente. Nossa, imagina, estamos aqui, 2020 anos depois, 2000 anos depois, talvez aproximadamente, de todo o esforço de Paulo, e poder um dia falar para Paulo, quando estivermos na presença do Pai, falar, Paulo, você não correu em vão, pelo contrário, graças a teu serviço, ao teu ministério, o Evangelho alcançou as nossas vidas e somos eternamente gratos a Paulo. Então, você olha, e ele no meio daquilo tudo, ele tem uma preocupação. Eu quero que vocês se salvem para que eu não tenha corrido em vão, para que eu não tenha, inclusive, morrido em vão. Paulo fala isso para todas as suas comunidades de fé, para onde ele direciona as suas cartas, as suas epístolas, ele vai dizendo, olha, que de alguma forma possa salvar a muitos. Agora em Filipenses ele está dizendo para que eu não tenha corrido e tenha trabalhado em vão, para que vocês não abandonem a fé, para que vocês reconheçam Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Paulo, ele tem uma capacidade de conectar a mensagem com o homem. Eu acho que é muito interessante. No início do ministério de Jesus Cristo, ele vai chamar os discípulos e ele chama homens iletrados, homens da periferia, pescadores, iletrados, talvez analfabetos. Chamou um deles de um jovem de 16 anos. Chamou gente sem muita qualificação. Ele queria ensinar algo, tinha um motivo para esse público ser chamado dessa forma. Mas é interessante quando ele pega Paulo para dar sequência já após a ressurreição e o chamado de Paulo, ele vai pegar um dos maiores intelectuais da época. Paulo é um homem cheio de sabedoria, cheio de conhecimento, um homem colérico, porque ele é um fariseu. Lembrando do estudo do período interbíblico, o fariseu é aquele que, através da força da espada, suportou as tentativas gregas de transformar Jerusalém numa Atenas, ou seja, sumindo com a lei de Moisés. O farisaísmo é quem vai suportar e não vai deixar com que isso aconteça nos 250, 100 a.C. É uma comunidade judaica que preserva a lei, desde o sacerdote Matitias, lá de Macabeus, a gente viu isso. Então, o Paulo é um homem intelectual, com conhecimento da cultura romana, da cultura grega, e ao mesmo tempo um doutor da lei. Eu falei isso no encontro passado, no capítulo 1, Paulo de uma habilidade única, a saudação dele é uma saudação grega e é uma saudação judaica. Ele junta essas duas coisas para facilitar a sua entrada nessas duas comunidades quando ele leva o evangelho, tanto que ele fala graça e paz. A graça grega, ou seja, a paz, shalom, do hebraico, junta isso para que ele possa entrar com suas cartas no meio das comunidades judaicas e gentílicas. Mas Paulo é de uma sabedoria única, tanto que existe um propósito para ser levantado um homem desse nível, inclusive cidadão romano, né? Ele tinha aí uma nacionalidade romana que abriram portas para Paulo e fez com que o evangelho fosse mais longe por conta disso. Então, eu entendo que existe um cenário, né? Existe um cenário montado para que Paulo fosse usado. E agora ele está falando para Filipenses, né? Ele joga fora todo o seu conhecimento, a gente vai ver isso ele falando
em Corinto e para os Gálatas também, ele joga fora todos os seus títulos, todos os seus conhecimentos humanos. Ele fala, eu tenho falado não de algo que é conhecimento adquirido, né? Mas ele fala que é algo revelado, e é disso que ele se comunica e fala para as comunidades de fé que são endereçadas em suas cartas e seus textos. Então, nesse terceiro ciclo de versículos, ele sinaliza a volta de Cristo. Versículo 16 diz, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me com todos vós. Mais uma vez, Paulo aqui, por isso que nos falam a carta da alegria. É aqui que ele vai nos ensinar a, no meio de tantas tribulações, permanecer firme no meio das lutas. Mateus 5 diz que nós somos luz do mundo, né? E vou pegar uma frase aqui de C.S. Lewis, quando ele diz que se você deseja uma religião que vai te trazer conforto e um bem-estar social, definitivamente o cristianismo não é o que você está buscando. Ele não veio aqui trazer conforto nem um bem-estar social. Então, esse é o terceiro ciclo da passagem do segundo capítulo. Vamos agora ler o finalzinho do capítulo 2. Versículo 19, ele diz assim, última parte do texto. Espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Porque a ninguém tenho de igual sentimento que, sinceramente, cuide dos vossos interesses, pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. E conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo como filho ao Pai. Ele está falando aqui de Timóteo. É muito interessante a forma como Paulo se relaciona com seu discípulo. E era muito comum naquela época. Todo grande mestre, todo grande rabino, todo grande filósofo da cultura grega sempre tinha seus estudantes no seu entorno. Sempre tinha os seus discípulos, pessoas que andavam com aqueles mestres. Era muito comum na cultura grega, até um próprio jovem, uma criança, ela não ia para a escola, mas ela era direcionada para viver aos pés de algum filósofo da época para ganhar conhecimento e se formar. E depois ele ia, sim, para o serviço militar, mas antes de ir para o serviço militar, naquela época, ele era posto aos pés de um grande mestre, de algum grande filósofo, para trazer cultura, conhecimento para aquele jovem que iniciava ali a sua vida intelectual. E pegando essa carona e jogando para o meio da vida cristã, Paulo faz da mesma forma com Timóteo, um discípulo, onde ele vai ensinando, caminhando com ele, e a gente tem alguns aprendizados muito interessantes que a gente deve carregar aqui para dentro da igreja cristã, que é a figura de liderança, formador de novos líderes, igreja como formação para novos pastores, novas lideranças. A igreja deve pensar nisso. É importante que se pense nisso. Mas vamos na sequência. Versículo 24. E estou persuadido no Senhor de que também eu mesmo brevemente irei. Paulo está preso, mas ele, de alguma forma, ele tem uma certeza que ele vai estar com a comunidade de Filipos ainda. Ele fala, julguei todavia necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades, visto que ele tinha saudade de todos vós, estava angustiado porque ouviste que adoeceu. Com efeito, adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo novamente, vos alegreis, e eu tenha menos tristeza. Recebei, pois, no Senhor com toda alegria, e honrai sempre homens como esse, visto que, por causa da obra de Cristo, chegou ele às portas da morte, e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência do socorro para comigo. Esse cara fala-se muito pouco sobre ele, mas de novo, talvez mais um discípulo de Paulo, mais um homem que andava com Paulo e tinha conhecimento. A história conta que é possível que ele fosse um dos mensageiros que, inclusive, levasse recurso para Paulo, porque naquela época as comunidades mandavam recursos para esses pregadores, como Paulo e entre outros que estavam no campo espalhado naquele contexto. Epafrodito possivelmente era um desses homens que levava recurso e andava com Paulo o tempo inteiro.
Porém, de alguma forma, ele pegou uma doença muito séria, talvez por conta da exposição do evangelho. O texto não deixa muito claro, a história não tem muita informação sobre isso, mas Paulo se alegra demais quando vê que Deus permitiu a cura deste discípulo, desse aluno, como a gente queira chamar. Epafrodito é levado para a comunidade de Filipos e mais tarde ele vai se tornar até um bispo de Filipo e vai ajudar na igreja dos filipenses. Mas é um homem, Paulo sim deseja levar Timóteo, ainda não consegue mandar Timóteo, mas ele se apressa e manda Epafrodito para poder... E é interessante que ele fala, olha, para que diminua a minha tristeza, para que não tenha tristeza sobre tristeza, Deus manteve Epafrodito vivo. E agora, para diminuir a minha tristeza, ele vai até vocês para matar a saudade, contar histórias, causos do campo. Eu fico imaginando que delícia deve ser a comunidade de fé quando chegam novidades do campo. Não tinha internet, não tinha WhatsApp, não tinha Instagram, não tinha como as notícias chegarem, eram no máximo cartas ou mensageiros que voltavam para dentro das comunidades contando o que havia acontecido. Então, mas eu quero destacar aqui, nesse último trecho, a questão de formação de líderes. E é algo interessante que a gente sempre deve estar pensando. Paulo tinha em mente isso, formar líderes, diáconos, presbíteros, novos pastores. Paulo gastou tempo com isso. E é importante que as comunidades de fé, as igrejas e seus ministérios, elas também desenvolvam novas formações para que o DNA de um ministério, né, a identidade de um ministério, seja passado para novas gerações. A gente faz isso com filhos, ensinando coisas, querendo deixar coisas para os nossos filhos. Da mesma forma, igrejas e comunidades aí, ministérios estão espalhados por esse mundo afora, devem tentar manter a identidade do seu chamado. É muito interessante, quando você pega uma determinada igreja, ela tem uma identidade, né? E é importante essa identidade. Ela chegou até ali porque essa identidade foi importante, de agir daquela forma no meio do reino de Deus. Isso é unidade, isso é corpo. Me agrada ver que uma determinada igreja ela tem uma forma de agir porque ela progride no reino com aquelas características. E é importante que líderes, pastores possam levar essa identidade para aqueles que estão sendo chamados e vocacionados como futuros líderes, para que possam caminhar juntos. É muito interessante, a gente falou isso, vou de novo retomar uma palavra do pastor Alejandro, quando eu perguntei para ele sobre como ele tem enxergado a relação da tecnologia no meio dessa pandemia com as igrejas que não usavam isso. Ele falou uma coisa muito interessante, ele falou, olha, essa pandemia, ela fez com que a liderança mais velha se conectasse com uma juventude de uma geração de pessoas inquietas, pessoas que dominam a tecnologia e foram chamadas para tomar decisões juntos com uma liderança de um ministério. Então, anciãos tiveram que recorrer a uma geração mais nova porque eles dominam a transferência de tecnologia, eles dominam o conhecimento e agora essas gerações estão se falando. E isso é lindo. Eu, particularmente, eu acho incrível porque essa geração de mais novos estão olhando para os mais velhos e falam assim, eu posso contribuir, eu vou aprender com eles e mescla uma transição para um tempo futuro onde muitos vão estar à frente de ministérios, conduzindo ações de evangelismo, enfim, crescendo e atuando no reino, como falamos no segundo ciclo desse texto, capítulo 2, vão estar colocando a sua salvação para trabalhar, vão estar com uma nova atitude para fora das paredes do templo. Então, Epafrodito e Timóteo, dois discípulos de Paulo, em que mostram a preocupação em formar pessoas. E Paulo, no final do capítulo 2, ele também já deixa um conteúdo muito importante, que é jamais perder a esperança e a visão da volta de Cristo, o dia de Cristo. Paulo deixa isso bem claro. Ele não quer chegar nesse dia e olhar para trás e falar, fiz tudo isso em vão. Olha, nós somos o testemunho vivo de que não foi em vão. Pelo contrário, ele alcançou, sim, ele combateu o bom combate, guardou a carreira, guardou a fé e completou a carreira. Que possamos usar a vida de Paulo como exemplo e como referência para a gente. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se debrucem sobre Filipenses. E, para terminar, se você tem andado triste, abatido, depressivo, olha para Paulo, olha para Filipenses. Ele é um antídoto.
um remédio para combater a tua ansiedade, para combater a tua tristeza, a tua síndrome de pânico, os teus medos. A carta aos Filipenses é um grande antídoto, é uma grande vacina para a gente fugir dessas doenças e desses pensamentos que têm tomado a mente da gente nesse presente século. Tá bom? Fiquem na graça de Deus. Como diz Paulo, graça e paz. E a gente se encontra no próximo domingo. Até lá.